É quarta-feira e é sempre uma grande alegria estar aqui para poder partilhar com você o Evangelho do dia. Que Jesus sempre nos abençoe. A palavra dele abre o nosso coração e a nossa vida para a bênção e nos tomar posse da graça de Deus, que somos filhos amados do Pai. O evangelho de hoje está em Lucas 24, do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como se vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não vira. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde ia, e eles fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para com o outro: não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e, voltando a Jerusalém, aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam.
Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Quantas vezes nós estamos na igreja, quantas vezes vamos ao encontro de Jesus, ouvir a sua palavra, ouvir a pregação, mas os nossos olhos continuam fechados, o nosso coração, assim como esses discípulos de Emaús que caminhavam decepcionados, porque eles ainda não tinham visto o ressuscitado. E porém a palavra que Jesus tinha pregado para ele não tinha verdadeiramente tocado o coração, porque se eles tivessem sido tocados e abraçados pela fé, eles não teriam desistido e não estariam decepcionados. Quantas vezes caminhamos decepcionados porque não encontramos verdadeiramente com Jesus. A sua palavra toca no nosso coração, arde no nosso coração, mas não se abrimos à graça dele. Esses discípulos, quando Jesus estava falando para eles, o coração deles queimavam, o coração deles eram tocados, mas eles não se abriam. Só conseguiram enxergar Jesus quando Jesus partiu o pão. A Santa Missa tem essas duas partes. A liturgia da palavra, onde a palavra de Deus nos prepara para se encontrar com Jesus na Eucaristia. E quantos que estão dormindo não acordam, estão como esses discípulos, precisando acordarem, despertarem. E eu faço essa proclamação e peço a você: desperta, você que dorme na fé, ressuscita para uma vida nova em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Um dia de quarta-feira santo para você, que Deus nos abençoe neste dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.